Eu acho que algumas coisas já eram problemas, mas a gente ainda não tinha capacidade de, pelo menos, endereçar uma solução clara, assim, para o problema. Eh, eu brinquei que quando a gente começou a review, um dos grandes problemas que a gente tinha era conseguir colocar o time para ser produtizável, então ter produtividade real dentro da operação, e essa era uma dor muito clara, por exemplo, no processo de outbound. Vou usar ele como exemplo. A gente, tipo, trazia ali volumes e listas cada vez maiores, tentava, tipo, obviamente, ter qualidade na prospecção, então não só disparar uma mensagem, um template padronizado, e ao mesmo tempo que eu fazia isso, eu tinha que segmentar aquela base que eu estava tentando trabalhar, aquela lista que eu estava tentando trabalhar. Então eu tinha que ter uma primeira segmentação para saber qual que era a mensagem que eu ia utilizar para comunicar. Depois eu tinha que ter uma segunda segmentação de todo mundo que me respondia com os dados que eu ia conseguindo, tipo, conquistar sobre, tipo, aqueles perfis, de leads potenciais que estavam chegando e retornando. E aí eu ia entendendo, tipo, dos que me respondiam com interesse, quais que tinham maturidade, quais que realmente tinham um motivo para comprar de mim, então tinha um perfil de compra, quais que tinham momento de compra. Então, tá dentro dessa sazonalidade? Não tá. Esse tipo de dor, ela é uma dor que a gestão, ela bate de frente todos os dias. Quando você vai entregar uma nova lista, por exemplo, no outbound, é legal falar de outbound para exemplificar esse cenário de dados, porque é uma dor rápida. A gente não está falando de ciclos muito longos para eu conseguir conectar e tentar, tipo, gerar uma primeira oportunidade. Então, nessa dor rápida, eu preciso saber se eu estou entregando um contato para o meu time de outbound que está dentro da sazonalidade correta. Eu preciso saber se ele tem perfil de compra, então se ele reúne as condições mínimas viáveis para ele comprar, tipo, a minha solução. E eu preciso saber se ele tem maturidade ou se eu vou precisar colocar alguém que consegue, tipo, dar uma qualificada e uma educada, tipo, mais longa. E aí posso alongar um pouquinho esse ciclo de geração da oportunidade, mas vou garantir que saia uma oportunidade mais redonda que vai, tipo, para o time, tipo, de vendas. Então chega num executivo de vendas já, tipo, com um pouco mais de definição do que é um compromisso de problema e talvez até um compromisso mínimo ali de solução. Esse tipo de cenário é um cabo de guerra eterno, porque quando a gente coloca o time para preencher essas informações no dia a dia, quando a gente parte para tentar, tipo, enriquecer, tipo, listas que a gente tenha, para enriquecer informações do CRM, é muito complicado. Quando você abre o CRM hoje, tipo, de qualquer empresa, e você vai procurar ali, ó, os campos do negócio, os campos do contato, os campos da empresa, é uma série de informações sem fins, e você tem que saber o que preencher, quando preencher, como preencher. Isso acaba se tornando um processo burocrático e quebra muito da cultura comercial. A gente, tipo, está acostumado, ou já vivemos isso, ou a gente conhece alguém que já viveu, de estar numa empresa onde você sente que você não tem tempo para vender. E isso é uma, acho que a gente brinca que é algo comum no mercado, né? Assim, 65% do tempo, de acordo com a HubSpot, de alguém no comercial não é dedicado a vender mesmo, é dedicado a vencer as burocracias do processo. Eu tenho que preencher um determinado dado para poder gerar oportunidade, depois eu tenho que colocar isso no formulário, eu tenho que mandar para uma outra área para poder receber comissão e ter métrica e ter reporte. E quanto mais a gente depende desse processo de feedback, tipo, de dia a dia, mais a gente também depende de erro. Então, pô, fiz 5 ligações, eu tenho que dar feedback de todas elas, eu tenho que saber quais são as informações, em quais campos, fica muito complicado. Então, a tendência é que a gente vai vendo cada vez mais dados truncados, que vão chegando perdidos, um contato tem, o outro não tem, mas os dois já estão no mesmo ponto da jornada, então não faz sentido. E a gente começa a ver uma liderança que começa a não confiar em dado, começa a não confiar, tipo, no que ela está recebendo de volta, tem dificuldade de ter relatórios completos sobre o que está acontecendo. Então eu começo a olhar para o funil está todo desbalanceado, eu tenho informação super completa de um contato que, tipo, não vai fechar, mas eu tenho informação incompleta de um contato que está, tipo assim, com uma expectativa de fechamento altíssima quando eu entro ali, tipo, em uma reunião de forecast. E a gente vê, tipo, justamente esse cabo de guerra. A liderança está tentando tirar mais dados úteis, enquanto do outro lado a gente vê a operação tentando vender mais e trabalhar mais. Só que isso deveria ser um ciclo, né? A liderança com dados bons em mãos, tendo aqueles dados de qualidade, ela entrega melhores contatos para se trabalhar, melhores oportunidades, faz otimizações dentro do processo, treinamentos, coachings, então consegue desenvolver estratégias e táticas que ajudam você a vender mais. E aí, óbvio, você tem que trabalhar o máximo de tempo possível para vender,
mas você também tem que dar visibilidade para permitir que esse ciclo continue rodando. E a gente está vendo o papel de Ops, né, Adriano, justamente entrando nesse caminho, assim, de facilitar, entender como que a produtividade do time não precisa ser prejudicada, enquanto a gente vai, tipo, melhorando a experiência do time para preencher o dado correto no momento correto, enquanto a gente unifica diferentes plataformas para, tipo, entregar um relatório único sem ter que ter um trabalho, tipo, gigantesco operacional. Então a gente vê, tipo, basicamente Ops arrumando a casa, resolvendo o problema que todo mundo tinha, né?